Primeira Crônicas, capítulo 27. Quando o número dos israelitas, os cabeças das casas paternas, os chefes de 1000, os chefes de 100, iniciais a serviço do rei em tudo o que se referia às divisões que se revezavam mensalmente durante todos os meses do ano, cada divisão tinha 24.000 homens. O comandante da primeira divisão, para o primeiro mês, era Jazobeão, filho de Zabdiel, e na sua divisão havia 24.000 homens. Dos filhos de Pérez, ele era o cabeça de todos os chefes dos grupos designados para servir durante o primeiro mês. No comando da divisão do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com sua divisão. Miclote era o líder, e na sua divisão havia 24.000 homens. O comandante do terceiro grupo, designado para servir durante o terceiro mês, era Benaia, filho do principal sacerdote Jeoiada, e na sua divisão havia 24.000 homens. Esse Benaia era um dos 30 guerreiros valentes, e era o chefe dos 30, e o encarregado na divisão era seu filho Amizadab. O quarto comandante para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e, depois dele, seu filho Zebadias. E na sua divisão havia 24.000 homens. O quinto comandante para o quinto mês era Zamute, o israelita, e na sua divisão havia 24.000 homens. O sexto comandante para o sexto mês era Ira, filho de Iques, o tecoíta, e na sua divisão havia 24.000 homens. O sétimo comandante para o sétimo mês era Eles, o pelonita, dos Efraimitas, e na sua divisão havia 24.000 homens. O oitavo comandante para o oitavo mês era Sibecai, o Uzatita, da família dos Zeraitas, e na sua divisão havia 24.000 homens. O nono comandante para o nono mês era Abiezer, o Anatotita, dos Benjaminitas, e sua divisão havia 24.000 homens. O décimo comandante para o décimo mês era Maarai, o Netofatita, da família dos Zeraitas, e na sua divisão havia 24.000 homens. O 11º comandante para o 11º mês era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, e na sua divisão havia 24.000 homens. O 12º comandante para o 12º mês era Eudai, o Netofatita, da família de Otiniel, e na sua divisão havia 24.000 homens. Estes eram os líderes das tribos de Israel. O líder dos Rubenitas era Eliezer, filho de Zicri. Dos Simeonitas era Cefatias, filho de Maacá. De Levi era Asabias, filho de Quemuel. De Arão era Zadok. De Judá era Eliú, um dos irmãos de Davi. De Issacar era Onri, filho de Micael. De Zebulão era Ismaías, filho de Obadias. De Naftali era Jerimote, filho de Azriel. Dos Efraimitas era Oséias, filho de Azazias. Da meia tribo de Manassés era Joel, filho de Pedaías. Da meia tribo de Manassés, em Gileade, era Ido, filho de Zacarias. De Benjamim era Jaaziel, filho de Abner. E de Dan era Azarel, filho de Jeroão. Esses eram os príncipes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos de idade, porque Jeová havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas dos céus. Joabe, filho de Zeruia, começou a fazer o recenseamento, mas não terminou. Por causa dessa contagem, a ira de Deus veio contra Israel, e o número não foi registrado no relato da história da época do rei Davi. O encarregado dos tesouros do rei era Asmavete, filho de Adiel. Jonatã, filho de Uzias, era o encarregado dos depósitos nos campos, nas cidades, nas aldeias e nas torres. O encarregado dos que trabalhavam no campo, cultivando o solo, era Esri, filho de Quelube. Simei, o Ramatita,
era o encarregado dos vinhedos, e o encarregado dos que os vinhedos produziam para os depósitos de vinhos era Zabdi, o Sifmita. O encarregado dos olivais e das figueiras na Cefelá era Baal-Anã, o Gederita. E o encarregado dos depósitos de azeite era Joás. O encarregado dos bois que pastavam em Saron era Sitrai, o Saronita. E Safate, filho de Adlai, era o encarregado dos bois nos vales. O encarregado dos camelos era Obil, o Ismaelita. O encarregado das jumentas era Gedeias, o Meronotita. E o encarregado das ovelhas era Jaziz, o Agareno. Todos esses eram encarregados dos bens do rei Davi. Jonatã, sobrinho de Davi, era homem de entendimento, conselheiro e secretário. Jeiel, filho de Acmone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, e Uzai, o arquita, era amigo do rei. Depois de Aitofel vinham Jeoiada, filho de Benaia, e Abiatar, e Joabe era o chefe do exército do rei.